Vejam como é importante na economia política do socialismo, portanto, o papel do Estado. Sem uma revolução que coloque os trabalhadores no poder, as formas mercantis determinam a hegemonia absoluta do capital, fazendo toda a sociedade e toda a economia girarem em favor da acumulação capitalista, incluindo o próprio Estado. Mas se os trabalhadores têm o poder político, se a burguesia perde sua condição de classe dirigente, todas as formas de propriedade, incluindo as de caráter privado, se submetem a uma dinâmica na qual a própria acumulação capitalista é apropriada como fator de construção para um outro modo de produção. Essa, na minha opinião, é a situação chinesa. Lá foi estabelecido, em 1949, um Estado de operários e camponeses, a República Popular da China, fundada em 1º de outubro daquele ano. Os senhores feudais e a burguesia foram varridos do poder, que passou a ser dirigido pelo Partido Comunista. Diversos métodos de desenvolvimento foram aplicados desde então, sempre sob o comando do Estado. Nos últimos 40 anos, o método empregado foi o da economia socialista de mercado, como dizem os chineses. O Estado não é apenas o condutor político ou o regulador, mas também o principal agente interventor na economia. As empresas de propriedade estatal representam, a valores de 2021, quase 60% dos ativos totais do país e quase 70% do PIB. Sob o controle do governo central, contabilizam-se 159 empresas atuando em serviços públicos, finanças, indústrias estratégicas e recursos energéticos. Essas 156 empresas, essas 159 empresas estão distribuídas em 96 grandes conglomerados e 30 grandes bancos estatais. Governos de cidades, de comunidades e de pequenas povoações também controlam empresas estatais ou coletivas. No entanto, também há um forte setor privado, desde a propriedade camponesa, que é assentada sobre a terra, que é um ativo estatal. A terra na China é propriedade estatal, mas a produção camponesa ela é privada. Os camponeses que produzem são donos da sua produção e podem comercializá-la no mercado. Desde essa produção, propriedade camponesa, até estabelecimento empresariais que são responsáveis por 70% do fluxo de renda no país, você tem aí diversas formas de propriedade privada. Esse setor privado, contudo, gravita ao redor do poder público, sob múltiplos mecanismos. Além dos instrumentos tradicionais de regulação, tributação e crédito, atualmente a participação do capital estatal nas empresas privadas subiu para 25%, dobrando desde o ano 2000. Com Xi Jinping, vejam que curioso, passou a ser obrigatório que as direções das grandes empresas privadas passassem a ter um representante do Partido Comunista com um poder equivalente a de uma golden share. Esse representante do Partido Comunista na direção das empresas privadas tem poder sobre certas questões de veto acerca das deliberações que as empresas adotem. Isto é uma lei na China atualmente, uma lei que foi proposta e aprovada durante esse mandato de Xi Jinping. Aliás, desde 2012, quando Xi Jinping chega ao comando, o controle do setor público sobre o setor privado tem crescido muito, em boa medida por conta da situação internacional, mas também porque o governo chinês tem avançado para metas cada vez mais ambiciosas em termos de conquistas salariais e direitos sociais para a classe trabalhadora do campo e da cidade. Querem um exemplo?
A China tinha, em 1978, cerca de 800 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema. Caiu para 82 milhões em 2013 e essa chaga, a da pobreza extrema, estava erradicada em 2020, apesar da pandemia. Aquela história da China com baixíssimos salários, utilizando salários baixíssimos para atrair capital, para atrair plantas industriais, para atrair investimentos externos, essa história faz parte do passado. Os salários na China vêm crescendo fortemente e esses salários hoje já se encontram num nível superior ao do Brasil ou ao do México, e em rota ascendente, porque isso é uma determinação do governo chinês, dentro da economia planificada chinesa, que continua a existir, embora ela seja operada de forma distinta do que na União Soviética. Dentro dessa economia planificada, há claros objetivos de expandir a renda dos trabalhadores no campo e na cidade, de reduzir a desigualdade de renda e riqueza, o que tem acarretado, inclusive, a diminuição do número de bilionários na China, porque o governo chinês está, através do crédito, dos tributos, da regulação, restringindo a liberdade do setor privado. Se vocês quiserem uma análise mais aprofundada sobre este desenvolvimento do socialismo chinês, eu recomendo o livro de Elias Jabbour. O livro de Elias Jabbour é um livro que tem sido bastante lido e comentado nos últimos anos, e eu acredito que é uma fonte muito importante para quem quiser ter um conhecimento mais amplo da economia interna chinesa. O livro se chama China, o Socialismo do Século XXI, de autoria de Elias Jabbour e Alberto Gabrielli, publicado pela editora Boitempo. Já umas 2 ou 3 vezes eu tive a oportunidade de entrevistar Elias Jabbour aqui no 20 Minutos, portanto, vocês também podem procurar por entrevistas com Elias Jabbour no nosso canal e também com Marco Fernandes. Marco Fernandes é outro estudioso sobre a situação chinesa.